para a implantação da arte-terapia. Eu trago aqui 3 imagens realizadas durante a oficina de pintura com os alunos, onde eu as presenciei. Nesse capítulo, eu narro justamente a questão precária e estrutural da Escola Tiradentes. A aplicação das aulas de artes, por si só, já é um pouco complicada devido à condição em que as escolas se encontram, as escolas públicas se encontram em nossa cidade. Então, diante desse quadro e cenário crítico, eu também comento sobre a dificuldade do profissional de artes dessa escola de administrar em seu conteúdo, na aplicação do seu conteúdo da matéria da disciplina de artes, dividir e monitorar e controlar e passar o seu conteúdo para aquelas turmas. Por que eu digo para aquelas turmas? Em uma mesma turma, eu pude presenciar que os alunos ditos normais convivem diretamente com os alunos especiais. E eu percebi, nesse momento do meu estágio de 2 anos na Escola Tiradentes, que os alunos especiais, compostos por deficientes visuais, por surdos, por esquizofrênicos e por autistas, eles estão longe de acompanhar o processo de aprendizado dos alunos normais. Por mais que existam na Escola Tiradentes o acompanhamento de profissionais especializados em assistência ao aluno especial, mas devido à situação precária da rede pública de ensino, não existem espaços específicos para aplicação de uma arte-terapia para esse grupo. Nesse capítulo, eu sugiro, de acordo com a minha pesquisa bibliográfica nos meus autores que eu trago aqui para a discussão, eu sugiro a separação de um lugar específico, de uma sala específica, uma reformulação do currículo, onde a gente possa separar algumas horas dessa grade curricular para aplicação da arte-terapia com esse grupo especial de alunos, para que a gente possa também desenvolver e estimular nesse aluno portador de deficiência a vontade de participar dessa terapia. Porque não basta apenas, como se é feito hoje, tirar esse garoto da sala de aula, levar para uma outra sala específica, na presença de 2 profissionais, ou até de uma profissional, onde ela serve como professora de reforço. De longe, isso vai estimular o aspecto psíquico, o desenvolvimento motor desse aluno, e até mesmo a sua socialização com seus colegas. Ainda no 3º capítulo... Desculpa, beber uma água aqui rapidinho. Ainda no 3º capítulo, eu trago como primeiro subtópico o uso do computador em prol de uma educação inclusiva. Nesse subtópico, eu trago uma reflexão sobre a evolução tecnológica atual, onde nós temos uma vasta disponibilidade de recursos tecnológicos que podem ser utilizados no processo terapêutico desses alunos portadores de deficiência, onde as escolas como um todo, no nosso município, da rede particular, por exemplo, eu sei que é um outro universo, mas cabe muito se a gente trouxer, por que não, para o universo da escola pública, quando nós estamos discutindo o favorecimento do aprendizado do aluno como um todo. Essas escolas particulares já utilizam essas ferramentas como ferramenta didática, sendo que a realidade da escola pública, da escola Tiradentes, é que mal nós temos lá um laboratório de informática. Os computadores não são de primeira linha, muitos estão quebrados, inoperantes, e tudo isso eu sei que é uma barreira para a implantação
da transformação dessa consciência, porque falta investimento, falta consciência dessa necessidade de trabalhar de forma especial esses alunos especiais. Nas minhas considerações finais, eu trago aqui, no meu PowerPoint, 4 momentos especiais. O primeiro deles que eu separei, eu falo sobre a arte-terapia como ferramenta da ressignificação da dignidade humana. Diante de tudo que foi escrito, diante de tudo que eu estou falando, nas minhas considerações finais, eu defendo a arte-terapia como a principal ferramenta do resgate da dignidade desses alunos. Durante 2 anos que eu estive lá, eu percebi que é uma carência muito grande, que esses alunos vivem, a realidade deles já é muito precária. Então eles saem de casa e se deparam na escola com a mesma realidade precária. De longe isso vai dignificar ser humano algum. Então, se nós aqui começarmos a discutir esse assunto em ampla escala, eu acredito que a gente pode mudar a consciência do poder público, da Secretaria de Educação, dos professores dessas instituições e, quem sabe, reverter esse quadro. No segundo momento, eu trago a educação inclusiva como norteadora da restauração do ensino ao portador de deficiência. A educação inclusiva, de acordo com as minhas pesquisas bibliográficas, ela já tem suas comprovações como uma ferramenta de estimulação desses processos cognitivos e transformação desses indivíduos, onde essa autonomia criativa ela é estimulada instintivamente com a prática diária. A partir do momento em que nessas instituições, principalmente na qual eu me refiro nesse trabalho, na Escola Tiradentes, seria de grande importância e de favorecimento na educação dessas crianças, no desempenho escolar dessas crianças. No terceiro momento, eu trago o que eu já mencionei anteriormente, da consciência do papel do arte educador da Escola Tiradentes. Quando eu menciono esse momento, eu quero dizer de que esse profissional de arte que esteja presente na sala de aula da Escola Tiradentes tenha a consciência de que, por mais que existam essas barreiras encontradas, por mais que existam essas barreiras vivenciadas no seu dia a dia, nós podemos fazer a nossa parte, pelo menos um pouquinho que seja. Se nós colocarmos em prática as minhas sugestões, não querendo ser muito prepotente, mas já sendo prepotente, porque de acordo com as pesquisas bibliográficas desses autores que eu trago aqui para registro desse documento, eu digo e reafirmo que é de grande importância essa consciência e o trabalho especial com essas crianças especiais. E o último momento das minhas considerações finais, que eu também já fiz o delineamento do que eu pretendo com esse meu trabalho, que é a ampliação do diálogo, da inclusão da arte-terapia. Repetindo a minha ideia anterior, de que falta muito ainda para que a gente consiga atingir esse objetivo de transformação dessa instituição, a Rede Municipal de Belém, mas nós temos uma ferramenta, nós temos a escrita, nós temos a fala, nós temos o equilíbrio emocional, nós temos o entendimento, nós temos o raciocínio lógico, diferente dessas crianças aqui que eu defendo no meu trabalho. Senhores, eu dou por fim a minha apresentação com a imagem minha com os meus alunos da Escola Tiradentes e eu agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Gonçalves. Parabéns pela apresentação. Agora eu passo a palavra ao professor Mariano Clotal. Olá, pessoal.
ligar minha câmera aqui. Bem, Armando e Gonçalves, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na mesa para avaliar o trabalho do Gonçalves, né? De cara, eu devo dizer que te parabenizar pelo trabalho, porque é um assunto também tão importante, né? Ele já tem um certo tempo, mas ele está tão presente nas nossas vidas, porque, inclusive, com o próprio fato desses alunos estarem sendo inseridos cada vez mais no ensino, lendo o teu trabalho, o quanto eu me enxerguei ali como um professor que, de alguma forma, não recebe uma orientação devida pelas instituições. Quer dizer, a gente vai lidando com isso no processo e está cada vez mais importante, assim, a gente também ter uma orientação de como tratar esses processos, né? Eu acho que isso é uma coisa que está fazendo parte da vida de todo professor, né? Então, portanto, qualquer reflexão é fundamental nesse campo, né? Então, eu me vi também muito nessas reflexões, sendo um professor em sala de aula. Não, é um campo de conhecimento muito distante do meu, mas que chegou até a mim por uma relação cotidiana, né? Pelo fato dos alunos estarem sendo inseridos no processo, no cotidiano, dentro das instituições como um todo, e que a gente tem que aprender a lidar com isso e fazer disso também um prazer, um trabalho de prazer, né? E tenho tido também surpresas maravilhosas de quantos alunos dentro dessa categoria são alunos importantes, são alunos incríveis, são alunos sensíveis, né? Eu queria comentar algumas questões, Gonçalves, porque eu não sei também, tem uma questão que eu ia colocar aqui, que eu achei, de certa forma, uma certa ausência no teu trabalho, mas, curiosamente, tu mostraste algumas coisas no teu PowerPoint que eu não vi aqui no teu trabalho, pelo menos na cópia que o Armando me mandou. Por exemplo, eu vou te perguntar, por exemplo, se essas fotos que tu tiraste no colégio, entendeu? Elas estão no teu terceiro capítulo? Não, elas não entraram no meu terceiro capítulo porque eu achei que, como não se tratava de uma oficina direcionada para a arte-terapia, eram apenas aulas de artes, onde nós voltamos de pintura como um todo, não direcionados para os alunos especiais, a qual me refiro no meu trabalho, eu achei que não fosse conveniente colocá-las na monografia. Tá, não, porque essa pergunta, na verdade, tem a ver com uma impressão que eu tive. Tanto que eu coloquei aqui, me pareceu que no teu terceiro capítulo havia uma certa ausência de uma análise mais aprofundada sobre a situação do colégio, né? Eu fiquei, por exemplo, de certa forma, esperando isso acontecer, e isso não aconteceu de fato, quer dizer, ou melhor, não aconteceu nada além de uma descrição inicial das condições da escola, né? Mas eu não consegui entrar nas especificidades, né? O que foi sanado pela tua apresentação, porque parece que a tua apresentação me preencheu algumas lacunas que eu tive a impressão ao ler o trabalho. Então, por isso que eu te perguntei com relação às imagens, porque não é somente as imagens, né? Porque a impressão que eu tive, naquele momento, eu pensei que tu ias aplicar uma experiência, né? Depois eu entendi que tu estavas fazendo uma análise crítica a partir dos dados que tu tinha da escola, né? Mas mesmo assim isso não ficou muito claro. Mas aí eu entendi que essa análise ela estava sugerida no corpo da pesquisa, né? No corpo da pesquisa, e se completava de certa forma com a entrevista da professora lá no final, né? Exato. Então, foi exatamente o que eu senti. A tua apresentação preencheu essas impressões de lacuna, entendeu? Porque, para mim, não ficou muito claro no corpo da pesquisa, no corpo do texto, essa interação talvez maior com a situação da escola.
eu percebi que havia uma descrição inicial, uma descrição geral das condições da escola, e aí tu vens apresentando algumas questões. Ok, mas eu fiquei um pouco naquela espera de que aprofundasse um pouco mais isso, e achava que tu ia aplicar. Então, tem alguma coisa ali que não ficou muito claro, assim, né? Agora, claro, no momento que eu chego na entrevista da professora, né, eu vi o quanto era importante fazer uma coisa que está implícita na tua pesquisa, mas não está explícita. O ideal seria estar explícito, tá? Que é tomar as declarações da professora e costurar uma análise mais aprofundada no capítulo 3, entendeu? Porque, por exemplo, ela fala coisas muito importantes. Ela é o espelho da situação. Exatamente como tu colocas a situação no terceiro capítulo, quando a gente chega na entrevista dela, que é um anexo, a gente vê o quanto está impreciso o quanto está presente essa falta, né, das escolas em preencher essa questão para atender os alunos, né? Então, o que eu vejo ali? Na mesma medida que eu vejo a entrevista dela importante, né? Mas ela está num anexo, parece que ela está desconectada, de certo modo, no todo do TCC, né? Então, assim, eu estou te falando de uma maneira ideal, tá? Eu estou partindo, Gonçalves, eu estou partindo do fato de que o teu trabalho é importante, que o teu trabalho é bom, que, inclusive, eu acho que tu tens que continuar esse trabalho, né? Dá para perceber que tu tens um envolvimento muito verdadeiro com ele. Então, eu estou partindo desse fato para te provocar um pouquinho mais. Então, o que eu percebi? Parece que está conectado, obviamente, está conectado o que ela fala, o que tu perguntas para ela e a situação do colégio, mas tu perdestes a oportunidade já nesse momento de conectar melhor a fala dela a tuas análises, porque se tu trouxesses as falas dela e analisasse os dados da escola, complementando com os paradoxos que ela coloca ali, com as impossibilidades que ela coloca ali, a tua análise ficaria muito mais densa, né, como análise final, entendeu? Então, assim, eu acho que faltou isso, embora isso esteja presente, esteja implícito nessa relação, tá? Agora, é uma coisa para tu pensares aí, tu resolves com o Armando se dá para fazer ainda isso não, ou deixa como tá, enfim, a gente vai conversar aqui depois. Eu não estou colocando isso como uma imposição, mas eu tô colocando isso como talvez uma ausência de uma conexão maior entre essas duas coisas tão importantes, entendeu? Porque se tu pegasses a fala dela e comentasses e analisasses a partir de determinados pontos, era o salto que precisava dar no final da coisa, dessa análise da situação, né, do colégio como um espelho, né, dos colégios, da situação educacional em relação nesse campo, né? Agora, uma outra coisa também que é importante, tecnicamente, mas é importante do ponto de vista do conteúdo, é que quando a gente faz uma transcrição da entrevista, né, a gente não precisa colocar, por exemplo, literalmente todos os suspiros e gagueiras da pessoa que está falando, porque a gente fala meio entrecortado. Tu podes fazer uma edição deixando o modo coloquial, mas tirando essas impurezas, assim, porque isso não é legal, entendeu? Eu acho que tem que ter uma edição um pouquinho mais apurada desse anexo, até porque o depoimento dela é importante. Não é consertar, mas é editar melhor a fala dela, mantendo a coloquialidade, mas tirando essas impurezas que são próprias da fala coloquial e dando um formato mais de escrita, tá? Até porque no momento que tu usarias isso se tu fosses usar isso conectando a análise,
para ficar mais fluido, para ficar mais, digamos, para ficar melhor, né? No sentido de quando tu fores inserir, ou quando tu fosses inserir os depoimentos dela acompanhado da tua análise, né, dos teus comentários, tá? Eu acho que o que está faltando mesmo é essa conexão mais explícita, tá? E que eu tive a sensação de que ficou um pouco no ar, assim, porque eu fiquei meio no ar. Eu não sabia bem se tu estavas entrando digamos, na escola fazer uma oficina, para fazer um trabalho, ou se tu estavas olhando, fazendo um raio-x da escola e pensando, né, refletindo sobre isso, que eu acho que é por aí. Mas isso ficou um pouco vago. Enfim, aí quando tu apresentaste as fotos aqui, eu fiquei pensando, será que o Armando me mandou digamos, uma cópia sem as imagens, né? Mas eu acho que a tua apresentação foi bem esclarecedora, sabe? Dessa lacuna que eu senti. Agora, tem uma outra coisa técnica também. Eu não sou rei de ABNT, eu não suporto ABNT, eu não sei da orientação em nada, entendeu? Mas eu gosto de uma coisa bem organizada, tá? Então eu notei algumas coisas que tu precisas dar um jeito. Por exemplo, tu não numeraste a tua pesquisa, né? Isso é básico, tá? Numera as páginas, né? Para que a gente saiba onde exatamente as coisas estão, e está sem numeração. E tem uma outra coisa de citação que, por exemplo, não tem a referência, viu? Eu encontrei uma, deixa eu ver, na página 36, mas que não é a página 36 que marca aqui no meu Word, tá? Porque eu não sei te dizer qual é a página, porque tu não numeraste. Mas eu encontrei uma citação, peraí, deixa eu ver se é aqui mesmo. Que está sem referência. Eu não sei quem está falando, entendeu? Olha, eu me perdi aqui porque eu não tenho... Bem, no meu Word está na página 36. É quando tu falas foi incluída no currículo escolar pela lei número tal, /71, entendeu? Aqui, eu não sei quem está falando isso, eu não entendi quem está falando isso, de onde vem isso, de onde vem essa informação. Então, dá uma checada aí, faz uma revisão final nessa coisa das fontes e das referências, tá? E dá uma numerada aí. Então, eu acho que tens que dar uma formatada final no trabalho, tá? Para tirar essas questões técnicas aí e refletir sobre o que eu te falei no capítulo da análise final, entendeu? Mas assim, sem dúvida nenhuma, é um trabalho importante, muito bacana tu trazeres a experiência da Nise, que é uma referência, acompanhado da melhor referência, entendeu? E acho que tu podias continuar esse trabalho, porque é importante. Tu estás te formando em artes visuais, tu tens esse comprometimento com isso, dá para perceber, e tu és um artista. Então a gente está precisando de pessoas assim, entendeu? Que militem nessa área, né? Então é importante, até para a gente que está professores mais velhos que estamos aí na graduação e tomando contato com essa situação. Eu, por exemplo, é a primeira vez que estou tomando contato com essa situação. E eu te confesso que eu fiquei um pouco em pânico, né? Porque assim, eu dei aula na UNAMA comecei a dar aula na UNAMA em 2000, né? Passei um tempão, depois saí para o doutorado em 2012, 11, né? Até aquele momento nós não tínhamos alunos especiais na UNAMA. Quando eu voltei a dar aula, 2 anos depois, 2016, 2017, eu deparo com situações desse tipo. E eu te confesso que eu fiquei em pânico, entendeu? Porque eu não sabia como, e eu também a gente não tem essa orientação toda da melhor forma possível que poderíamos ter, né, da instituição, das instituições como um todo, não é só a questão da UNAMA, não. Eu vejo esse problema na UFPA e com colegas assim, que lidam com isso. A gente não está sendo preparado, né? Então, acho que quanto mais pessoas estiverem pesquisando e atuando como tu nessa história, melhor para a gente, tá? Parabéns, fico muito contente de participar desse momento aí da tua defesa. Obrigado.
Senhora Valéria, a palavra é para a senhora agora. Ok, então boa tarde de novo aos professores presentes, alguns salves. Começo então agradecendo, né, o convite. Acho que para a gente que é professor, quando chega nesse momento final, que a gente lê os trabalhos, tantas ideias diferentes, é sempre, acho que animador para a gente ver também os pensamentos dos alunos, e acho que a palavra comprometimento que o professor colocou, o professor Mariano colocou, é muito interessante também, porque é um momento meio de transição que vocês estão formando, vislumbrando aí futuros professores, mas ao mesmo tempo tendo essa experiência do estágio como algo importante no momento para reflexão de muitos TCCs. Então acho sempre gratificante assim ver outras ideias, assim como a sua de hoje, né, poder deparar e também refletir e aprender junto com a leitura dos trabalhos de vocês. Então, primeiramente, obrigada pela partilha aqui, né? Enquanto eu trabalho, assim, eu acho que primeiro eu vou pontuar, assim, parabenizar, né, tanto o aluno quanto o orientador pela temática que é discutida aqui e todas as outras possibilidades que são levantadas por essa ideia da possibilidade de pensar a inclusão, os direitos, a referência das pessoas com deficiência dentro da relação de ensino e esse lugar dos problemas que a gente enfrenta no cotidiano. Refletir sobre isso é bastante caro. E acho que nesse momento também que a gente vive de Brasil, onde a gente está sempre agora refletindo cada vez mais urgente sobre essas retiradas e colocadas dos nossos direitos o tempo inteiro em jogo, eu acho que trazer a figura da Anísia Silveira, trazer a ideia que você traz para a sua pesquisa, ela é muito importante e, de antemão, eu também concordo com o professor Mariano que você deve continuar ela independente aqui do TCC. Mas, sendo específico assim, ao trabalho, o que eu gostaria de considerar, assim, como um todo, eu não vou passar por página a página, acho que depois eu posso entregar o próprio documento grifado, algumas coisas. A gente começa com essa ideia da revisão mesmo, né? A gente sabe que nesse momento final, às vezes, deixa passar algumas questões ABNT ou algumas questões, às vezes, de erro de digitação. Então, essa revisão ela é importante, com mais numerações da página, que o professor Mariano já colocou, para poder ter uma melhor leitura, né? É um texto claro e um texto que tem uma fluidez, assim, achei gostoso de ler, assim, isso é bacana também, destacar. Mas eu queria falar sobre a ideia de contexto, sabe? Eu sugiro, né, como a gente tem definições desde a capa, né, com o PSD, que você tipo, utiliza só a sigla, aí a gente vem com as referências de arte-educação, arte-terapia, e a própria ideia de terapia ocupacional. Eu acho válido que você incluísse no texto, toda vida que essas nomenclaturas se apresentarem, você um pouco dar um contexto e explicar melhor, partindo do pressuposto que o teu TCC ele é base para qualquer leitor que inclusive não saiba daquele tema e que utilize ele como para encontrar referências sobre, né? Então, assim, é importante essa ideia de a gente, às vezes, quando escreve dentro de um campo ou dentro de uma área, a gente já pressupõe que isso é comum, né? Às vezes é porque a gente está muito dentro da pesquisa e parece que esses temas são comuns, mas quando a gente passa para a ideia da escrita, sempre tem que lembrar que o teu interlocutor pode ser alguém que não saiba exatamente nada, né? Então, eu acho que eu queria dar essa sugestão assim, para o trabalho como um todo, que é um detalhe, mas que faz a diferença, como, por exemplo, no título da capa, né? Acho que antes de colocar a sigla, colocar entre parênteses lá o que é o significado. E daí, partindo assim, ainda para o trabalho como um todo, mas aí mapeando talvez um pouco por capítulos,
O primeiro capítulo é um capítulo mais de contexto, de apresentação e tudo mais. No segundo, no final dele, eu senti uma falta de uma pequena discussão sobre os materiais que você coloca. Eu entendi a separação bem, né, faz parte do primeiro capítulo, e depois você vai entrar na ideia dos materiais que são utilizados, mas eu senti uma falta ali de uma discussão, que aí também não é tão grave, porque a gente está na expectativa do terceiro. Mas aí no terceiro, que é o capítulo que, de certa forma, o aluno também traz ali realmente a sua ideia ou a sua experiência, no caso a experiência do estágio, a experiência de vida, ou de fato a análise, eu concordo com o professor Mariano e não vou me prolongar muito, porque acho que ele explicitou muito bem possibilidades que você tem de aprofundar algumas questões muito relevantes, né, como um todo, mas assim, me deixou com uma certa ausência de dados. Você afirma, você fala das importâncias, você dá encaminhamento, mas às vezes me faltam dados, ou dados técnicos levantados dentro de escola, quantas escolas, poderia ser até numéricos, e depois, ou mesmo se fosse um de contexto a partir de diálogos, como é o caso que a gente vai encontrar em entrevista lá no final, que eu sinto falta dela ser citada, pelo menos, como uma referência que você pode ler em anexo. Porque aí eu fico só com a tua interlocução e aí parece que me falta um pouco de dados para mim poder... Porque, veja, a gente, de novo, está naqueles modelos de textos acadêmicos, que minimamente a gente precisa de ter os diálogos, né, com os autores. Então, se não é bibliográfico, se é de dados de pesquisa, às vezes no terceiro capítulo eu não consigo encontrar a tua ideia, de certa forma, dialogando com uma das opções. Então, eu acrescentaria essa sugestão também, para ver como é que você, seu orientador, podem pensar isso, né? Você coloca, por exemplo, também uma discussão que é bastante interessante também, que além da discussão da inclusão ou de como repensar isso na escola, é a ideia da imagem, e aí você leva para a questão da tecnologia, falando, né, das ferramentas que são possíveis, mas ao mesmo tempo não são possíveis, porque essa é a realidade também. Eu acho que esse momento do TCC é muito importante, porque quando vocês também se deparam com essa realidade, vê que as coisas não condiz, mas para mim foi uma surpresa na tua apresentação, quando realmente eu tenho os dados das imagens, ela dá uma certa, ok, sabe? Você consegue entender melhor do que o teu trabalho, do que está escrito, e quando tu me fala que tu tem relação com a escola por 2 anos, e aí me deu, nossa... Então, já faz tempo, né? Porque às vezes a gente entra para fazer um trabalho específico e é mais rápido, né? Dura alguns meses, mas aí você falou de 2 anos. E aí, isso me faz ainda querer ler um pouco mais, ou mesmo se fosse bibliográfico, saber mais desse lugar, por exemplo, das relações das imagens que você fala, mas depois parece que não continua, não desenvolve, né? E pensando também que, de certa forma, o trabalho que é feito com o Museu do Inconsciente, com o Luiz da Silveira, com todo esse contexto da arte-terapia, é também uma análise das imagens, né? É também uma observação, uma apuração disso. Então, acho que também tem uma brecha ali que fica no texto, que pelas imagens também poderia ser um caminho de discussão interessante. Mas, volto a afirmar também, como o professor Mariano já colocou, é de suma importância a sua pesquisa, e ela tem muito base para você continuar problematizando isso. E sobre essa questão sobre a inclusão, né? Que você, no final, nas suas considerações, nas considerações finais, né, vai falar sobre a ideia da arte-terapia, até que ponto essa inclusão vai funcionar ou não, qual é o seu ponto de vista, mas isso é a problemática, né, mais delicada, porque é isso, a gente tem a possibilidade de fazer isso, temos comprometimento de fazer isso, mas nem sempre temos as ferramentas. Então, isso que eu falo, que às vezes são dados que você pode apresentar, que eles é que enriquecem essa ideia de pesquisa, né?
a escola consegue até aqui, né? Então, essa apresentação. Então, acho que era esse o contributo que eu queria dar para a sua pesquisa e voltar a parabenizar, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Mariano. Obrigado, Gonçalves, pela apresentação que eu achei muito fôlego, tua pesquisa, eu acho. Acho que demandou um trabalho, eu acho, no campo da episteme até, né? Essas teorias, analisando esses referenciais teóricos. Concordo plenamente com os professores, principalmente no que concerne, acho que esse contexto que a gente vive de retrocesso de políticas educacionais, se discutir processos inclusivos, né? Recentemente, o Ministério da Cultura queria voltar a criar as escolas específicas para os PCDs, para pessoas normais, para pessoas que não são normais, né? Isso é uma coisa totalmente absurda, que é um contrassenso, né? Assim, do ponto de vista educacional, no sentido da inclusão. Mas trazer esse debate, essas questões, ela é fundamental. O trabalho tem um problema de formatação de ABNT, uma coisa que eu já vinha te falando há um certo tempo, ficasse muito atento com isso. Não, professor, eu fiz, eu mandei para o senhor, com as páginas numeradas, com as referências que o senhor tinha mandado colocar, a última, eu tinha feito, eu mandei para o senhor, acho que nesse troca, acho que o senhor acabou... O que eu mandei para eles foi o último que tu me mandaste, tanto foi o que eu li hoje, entendeu? O que eu li hoje foi o que tu me mandaste. Preciso ver. Então. Eu vou mandar para o senhor o que eu tenho. Vou mandar os 3 finais aí, né? Que eu não... Então, vamos ver. Bom, mas, enfim, né? Se você realmente resolveu essa questão da formatação, então ótimo, né? Então, desconsidere, né? Mas essa é uma questão que eu pauto muito com meus orientandos. A BNT, ela não é somente uma relação protocolar com a pesquisa, né? Ela é uma forma de organização para que você possa ter uma leitura mais objetiva, né, do trabalho. Na medida que o trabalho ele demanda uma série, digamos, de elementos subliminares e, enfim, de elementos textuais muito diferenciados, né? Então é importante. A questão da numeração das páginas é fundamental. Bom, mas enfim, essa questão da formação da BNT, ele precisa também de uma revisão fina, né? Assim, eu acho... Muitas vezes, viu, Gonçalves, essa revisão, às vezes, é interessante você... às vezes a gente não consegue ter essa revisão pelos nossos próprios vícios de linguagem. Eu percebo que tem alguns trechos que você poderia melhorar um pouco mais a sua escrita, em algumas passagens. Mas isso é natural, faz parte do seu processo de trabalho, né? Eu concordo muito com o professor Mariano que faltou você aprofundar mais o seu contexto em relação à própria escola, né? E vincular mais, né, a gente praticamente não vê, né, a entrevista da professora dentro da tua pesquisa, né? Mas eu vejo também que esse teu trabalho, eu acho que ele é um começo de um projeto também. Ele não é um fim de um projeto, ele é um começo de um projeto. Um trabalho que eu acho que tende a se aprofundar daqui para frente e pode ser um norteador, que eu vejo até da tua continuidade nas tuas atividades de pesquisa, né? Numa pós-graduação. Eu entendo dessa forma, né? Gostei muito da tua, ainda que concordo com a professora Valéria em relação a que talvez tenha faltado um pouco mais de uma conclusão no capítulo em relação aos materiais, mas ele é muito interessante perceber que as escolhas materiais, elas pressupõem certas conquistas simbólicas, né, em relação ao aluno que vem já de uma certa experiência metodológica já constituída. Isso é muito interessante trazer para o teu trabalho, né, para a gente não ficar naquele laissez-faire, assim, dos anos 70, e vamos ver o que acontece, né? Então, é importante você ter aí essa vinculação das experiências com os materiais, e é lindo essa tua visão, que eu acho, de fazer com que os alunos... e outra coisa, concordo muito com a professora Valéria nesse sentido também, viu? Falta as notas de rodapé, né, cara? Né? Falta muita nota de rodapé, entendeu? Né? Sabe, das abreviações, as definições. O leitor ele não é obrigado a saber essa infinidade, né, de dados técnicos que a gente põe no nosso campo. Então, a gente sempre tem... Isso é uma coisa que eu sempre estou batendo muito, né? Falou uma coisa que é muito específica, taca
ali uma nota de rodapé para que tenha fluência, a leitura, né, e o entendimento do texto, né, e a contextualização também. Certo? No geral, eu acho que você fez um esforço muito bonito de trabalho, eu acompanho, né, foi uma coisa interessante, porque desde a disciplina acho que foi pesquisa em arte, né, você já pegou esse tema como um tema que você desenvolveu ao longo de todo esse tempo, você não pulou de assunto, né, você não ficou naquelas crises infundáveis e foi lá e construiu um trabalho, né, construiu um trabalho que ainda falta, eu acho, mergulhar esse trabalho numa realidade, no qual você começou, mas você ainda precisa de dados, precisa se aprofundar nesse sentido. Eu acho que a professora Mariana e a professora Valéria, elas estão colocando aí. Certo? Então é isso, eu te parabenizo muito, eu fiquei muito feliz, né? A tua escrita está fluente, ainda precisando de algumas revisões, tem uns pequenos vícios de coloquialidade, como a professora Valéria, né? Mas muito bom, construção de texto eu considero louvável, sabe? Um trabalho que eu vejo assim, eu vejo que ele é um campo de pesquisa no qual eu acho que já te dá um norte. Você vai sair para a universidade com um campo de pesquisa constituído, né? Isso é uma felicidade muito grande para a gente, como professores, entendeu? Perceber que há algo que você possa até levar da universidade e seguir em frente, certo? Bom, eu vou agora conversar com os professores, tá bom? Eu vou te tirar um pouco da sala e depois fica com o teu computador ligado, tá? Tá. Aí eu converso com o professor Mariano e com a professora Valéria, tá? E em seguida eu te convido para entrar na sala de novo. Tá. Bom? Tudo bem. Vamos lá. Olá. E aí, agora nós, professores, né, vamos aí fechar uma avaliação do nosso... Eu anotei aqui o que vocês falaram, né, em relação... Eu achei muito importante as colocações, também em relação a dar uma estrutura melhor para essa pesquisa. Eu acredito que ela vai prosperar, porque o Gonçalves é muito envolvido com essa questão da educação de alunos na escola, né? Concordo plenamente aí, eu acho que talvez ele não tivesse tido, eu acho que ele buscou muito um campo teórico, né? No qual ele teve ali, eu acho, talvez uma energia muito grande, né, nesse campo mais teórico. Chegou no momento de mergulhar na realidade, ele deixou um pouco, né, mais solto, sabe? Me diz uma coisa, Armando, desculpa te cortar. Quanto tempo ele tem, hein? Ele tem um mês? Um mês de quê? Não entendi. Para entregar o volume final? Eu não sei, eu acho que é pouco tempo, viu? Acho que são uns 10 dias. Não, peraí, é porque é o seguinte, esse ano está uma esculhambação total, né? Um ano terrível, né? Então, eu acho que a gente também tem que criar uma flexibilidade, entendeu? Porque, normalmente, se você está num semestre normal, parece que você tem um mês para entregar, né? Vê a possibilidade dos alunos entregarem no início de janeiro, entendeu? Porque, assim, dependendo do tempo que ele tiver, a gente combina o que tu podes, digamos assim, pedir para ele ou não, porque eu acho que a gente tem que ser bem prático de um modo geral. Eu acho, bem, a minha opinião é essa, né? Eu acho que é um trabalho bem realizado, o texto dele é fluido. Essa coisa da revisão final é uma coisa também que todos nós precisamos que um revisor técnico olhe o trabalho para tirar todas as coisinhas e tal, porque tem uma hora que não dá, não aguenta mais, isso é normal. Mas ele tem um texto bom, é um texto claro, né, como a Valéria falou, é claro, né, objetivo e tal. Agora, claro, se ele puder fazer essa revisão da ABNT e esse pente fino final, e se ele puder trazer, digamos assim, as conceituações que a Valéria falou, né, por meio de uma nota de rodapé, talvez, enfim, e se ele trouxer um pouco do depoimento da professora para o corpo do texto, mencionar aqui e ali,
Eu acho que ele deixa o trabalho redondinho, assim. Agora, tem que saber se ele tem esse tempo, se esse tempo a gente pode permitir para ele ou não. Porque se não tiver esse tempo, também a gente tem que combinar uma outra alternativa, né? Eu não sei o que a Valéria acha. Olha, eu não sei o que dizer, porque pelo que você colocou, né, a gente, é como se você dissesse assim, a gente vislumbra uma nota para um trabalho que pode ser feito, e se ele tiver como assim, ele tem uma outra nota, né? Eu vou até avançar na conversa, assim, é um pouco isso, né? Porque assim, o trabalho como ele está agora, eu vejo que realmente o capítulo 3 é a questão, né? O capítulo 3 ele pode dar assim, um fechamento com o trabalho uma nota e não, o resto, tudo bem, o resto é revisão. Revisão, como você disse, todos nós precisamos de revisão no final, porque é uma questão que vai precisar. Eu não digo nem exatamente uma nota, mas, por exemplo, o trabalho vai para a biblioteca ou não? Repositório ou não? Eu acho que essa medida, sabe? Mas na nota, né, também, né? Porque é 9 essa pessoa que vai para o repositório, é isso? Então, eu acho que talvez a gente esteja discutindo aqui, é que se a energia, aí, a vontade, o desejo que o trabalho dele vá para o repositório, ele retoma essa pesquisa e preenche essas lacunas. E, de fato, acaba sendo um trabalho que eu considero, assim, quer dizer, com essas lacunas resolvidas, um trabalho que eu considero bom. Que não é muito complicado dele resolver, entendeu? Pode referenciar. Agora, caso ele não enfrente isso, não tenha tempo, não, quer dizer, deixa essas lacunas abertas, a gente dá uma nota boa, acho que um 8 para ele, então, não é um trabalho ruim, entendeu? Mas é um 8 que já não vai mais para o repositório. Eu acho que, sinceramente, considerando uma flexibilidade maior, um entendimento maior, eu acho que ele merece mais que 8, sabe? Eu também acho. Ele merece. Então, eu acho que botava ele para trabalhar, para consertar essas coisas, para ele ter um 9 e entrar na biblioteca, entendeu? Mas essa história, aí vai ser tu com ele. Entendeu? Porque eu acho que ele tem um texto claro, ele sabe o que ele quer, entendeu? E eu acho que essas coisas que para ele consertar não são um bicho de sete cabeças, mas ele tem que ter um tempo mínimo para fazer isso, né? Como ele falou, talvez ele até tenha já resolvido boa parte disso, mas o arquivo que ele me mandou, que eu mandei para vocês, talvez não seja. Ele me mandou os 3 arquivos finais, assim, em 3 dias. Sim. Uhum. E esse último que eu li, aí eu não sei nem se é o... Mas eu acho que ele merece uma nota, eu acho, de repositório, que é um trabalho bom, um trabalho bem escrito. Ele tem uma metodologia boa também, que ele vai, assim, da teoria para uma prática, mas dentro das dificuldades dele, né, de um aluno que está numa construção de graduação, né? E também tem uma coisa, esse lado teórico dele é louvável, sabe, Amanda? Porque não é todo mundo que agarra isso aí, não. Eu acho a parte que mais me chamou a atenção, sabe? A dedicação para esse campo teórico dele, que os alunos, muitas vezes, são verdadeiros desastres nisso, né? Ele que apresentou, professor, ele que trouxe esse campo teórico. Ele que traz. Ele correu atrás, né? Uhum. Ele correu atrás. A gente vê que a pesquisa está... Por isso, assim, porque se for pelo trabalho, eu acho que é um 8, mas se for pela pesquisa como um todo que está ali, se ele tiver que ajustar, eu concordo plenamente que é um 9. É isso. Acho que vai depender de dar uma apertada no parafuso com ele, Amanda, contigo aí. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho um trabalho que pode ser referenciado, que é um bom trabalho de pesquisa, não é um trabalho ruim de pesquisa, né? Não. Pesquisa. A gente pode lançar essa nota para ele, uma nota de repositório 9, né, para ele selar essas lacunas que ele tem no trabalho de pesquisa. Mas, seguinte, vamos tentar dar esse tempo para eles acabarem, para entrar no início de janeiro, sabe? Acho que é justo. Enfim. Eu acho que eu tenho que lançar a nota até o dia 22 de dezembro, né? Acho que lá
Eu vou te contar, esse povo é doido, porque eles vão atrasando, eles vão retendo um monte de coisa, a gente vai tendo que dar conta de tudo, aí na hora o aluno não tem o tempo mínimo para ele fazer as mudanças, né? Enfim, mas tudo bem. Vamos dar essa nota para ele de... O que é que vocês acham? Bom, eu daria e confiaria nele. Então, eu acho que é uma relação de confiança tua com ele e eu confio nessa possibilidade. Eu acho que ele tem gasto para isso. É só ele meter a cara, consertar essas coisas, que aí o trabalho fica nesse padrão bom para ser enfim, tá na biblioteca. Né? Eu concordo com o 9. Eu acho que ele também tem esse gás, sim. Questão só de... Porque, olha, a maioria, gente, está abaixo disso. No geral, entendeu? Então, acho que a gente tem que valorizar os alunos que estão acima dessa média e que com gás, enfim, pronto. Olha, eu acho, Gonçalves, assim, eu fiquei super feliz, porque eu acompanhei muito o processo dele desde, e ele construiu esse trabalho, ele pessoalmente. Então... Sabe? Para um aluno de graduação isso é muito louvável mesmo, né? Como o professor falou. Porque às vezes não consegue construir essa cadência, né? Então, esse arrumar é uma questão técnica que faz parte do processo de aprendizagem de escrita mesmo, né? É o início de uma pesquisa, é o TCC, né? De um campo de pesquisa, se ele quiser atuar, né? No final das contas. Mas todo o trabalho final a gente aprende com ele, assim. Mas não é todo mundo que consegue construir um percurso, né? A gente vai lá e vai montando com eles. Acho que é um 9 mesmo discutir. Legal. Posso chamá-lo? Pode. Eu vou só criar. Gonçalves, na área aí? Estou na área, professor, estou ouvindo. Abre a câmera aí pra gente ver até olha aí. Tá, olha o print. Olha o print dos relatórios, né? Então, Gonçalves, eu não estou vendo vocês. Não? Não. Agora sim. Professor Armando. Então, nós gostaríamos de te parabenizar pela tua aprovação. A tua defesa foi uma defesa muito boa. Um projeto de pesquisa consistente, bem estruturado. Ele tem alguns problemas que ele tem que ser resolvidos. Entre eles, uma adequação à formatação ABNT. Isso tem que ser resolvido no teu trabalho. Eu vou verificar a tua última, o teu último texto que tu enviaste, tá? Dentre essas formatações da BNT, as citações, as paginações, tá? É legal, tá escrevendo isso que eu estou te falando? Tá tudo aqui anotado. Então, as adequações à BNT, uma outra também seriam as notas, tipo notas de rodapé, que estão em relação às terminologias e as siglas que você usa. Né, resolver talvez na capa, em vez de usar PCDs, talvez colocar por extenso, né? Não sei o que a professora sugere, mas é importante que as pessoas saibam, que elas tenham acesso à sua pesquisa, o que essas siglas elas significam. O que a gente chama são as notas de rodapé, tá? Um desenvolvimento mais aprofundado em relação à imersão da sua pesquisa no contexto da escola, tá? De trazer um pouco, talvez desenvolver o último capítulo um pouco mais, no qual a entrevista com a professora, né, ela redunde talvez no aprofundamento nas questões que você coloca no último capítulo. Que não é muita coisa, acho que uma página e meia, talvez ali ela resolva e ela amarre essa questão. E eu sei assim que tem muitas questões que estão lá na frente, é um trabalho que eu vejo, sabe, em perspectiva, não é um trabalho que eu vejo para se resolver agora, tá?
Diante dessas orientações, tem que fazer o mais rápido possível. A gente confia em você, você vai tirar uma nota excelente para repositório, uma nota 9, certo? Para repositório, é uma nota de uma pesquisa que se destaca, né? Das pesquisas que geralmente estão sempre... O repositório é importante para a universidade, né? Porque ela vai referenciar a pesquisa de outros alunos, tá bom? Mas é muito importante que você faça essas considerações, eu vou cobrar isso de você, tá bom? Certo. É isso. Se algum professor quiser abrir algum comentário, comentar alguma coisa, estender um pouco mais, ou falar algo que eu tenha esquecido em relação a... Não, só queria complementar, Gonçalves, que trazer um pouco a fala da professora para o teu texto. Eu acho que tu pode trazer um pouco só para situá-la dentro do teu texto, não é para você. Eu acho, como o Armando falou, eu acho que a qualidade dessa pesquisa está pós-TCC, tá? Mas é só para dar umas apertadas nos parafusos para ele ficar mais redondo, sabe? Então acho que não é muita coisa que você tem que fazer agora, a não ser essa revisão técnica e trazer um pouco a fala da professora para o corpo do texto. E com seus comentários, pega, assim, digamos, os pontos mais de tensão, de paradoxais ali, entendeu? Para trazer diante dessa situação contraditória, que é você inserir o aluno, mas as escolas não terem condição. Então, isso está muito na fala da professora, você pode tomar isso como um comentário da análise. Pontuando, só para dar um corpo melhor, entendeu? Que eu acho que é o possível que você vai fazer nesse pouco tempo que se tem, né? É basicamente isso. Enfim, mas no geral, o teu texto é claro, o teu texto é objetivo, é bom e vamos lá, continuar essa pesquisa. Obrigado. Então é isso, gente. Eu vou preparar o teu dossiê, tá, Gonçalves, com a tua nota. Eu sou um professor, eu tenho que eu estou no começo, eu sou muito analógico, né? Eu tenho que ter papel aqui do lado que eu fico escrevendo. Então está tudo anotadinho. E daqui a pouco eu preparo documentos. Parabéns, Gonçalves, um conselho. Parabéns também. Eu acho que eu fecho um ciclo aí, sabe, muito sucesso e boa sorte, cara. Tem como a gente fazer uma foto, todo mundo aqui na tela, professor? Olha, se o Armando é anailógico, né? Se eu conseguir colocar a foto de todo mundo, eu vou gostar. Eu não consigo. Vocês sabem Alguém consegue? Como assim de todo mundo? Porque eu só tô, por exemplo, agora eu só tô vendo o Gonçalves e eu. Ok. Entendi. Também não sei não. Agora tá aparecendo a Valéria e eu. Como que é isso? Tem algum modo de exibição aqui? Eu não sei, cara. Deve ter, entendeu? Deve ter. Mas o problema Todo segredo está nos 3 pontinhos, né? Todo mundo diz, vai nos 3 pontinhos. Aí depois você se perde, né? Entrar a tela inteira, mostrar aí, gente, olha. Peraí. Porque tá assim, mostrar aos participantes só a lista dos nomes, né? Eu nunca vi essa opção aqui, não. Seria em configurações de visualização, né? Mas ele tem mais as configurações da câmera e tal. Que no Meet aparece lá mosaico, não sei o que, que não tem. Que não tem mesmo. Bom, vamos esperar então uma foto analógica, né? Não é possível, tem que ter esse negócio. Não é possível. Gente, eu vou ter que encerrar, que daqui a pouco eu tenho uma outra defesa da Edivânia. Daqui a meia hora.
O Gonçalves passa aí uns 3 prints com cada um, faça uma montagem depois. Isso, vamos fazer isso então. Vamos. Faz uma montagem bem bonitinha. Vai ser a saída da gente, então. Então vamos lá. Vamos lá, professora. Deixa eu só colar aqui. Peraí, eu vou ter que colar um por um, peraí. Tá aparecendo o que para ti agora, a primeira foto? Aparecer aqui, salvar como... Agora eu tô vendo o Gonçalves. Acho que o último que fala aparece, né, na verdade, para ele. É. FaceTime. Pronto, agora fazendo com o senhor Armando Sobral. Aí, rapaz. Te livra disso pra tu viajar por aí, tu é dia 16, né? Cair nessa bagaça por aí dia 16, né? Pronto. Grande Gonçalves. Passa agora para o professor Mariano. Opa! Professor Mariano, cadê o senhor? Eu tenho que falar, né? Alô, alô, alô. Tarará. É isso? Agora. Tá na tela? Põe a foto, só um minutinho. Só um minutinho, gente. Salvar aqui agora. 3. Pronto, gente. Consegui. Obrigado. Opa! Cara, só uma curiosidade. O movimento abstrato, somente do grupo Carioca, ele foi gestado nesse laboratório da Nisa Silveira, o Mevner. Ele era um dos alunos dela. Ele foi para o MAN do Rio de Janeiro e criou um grupo de estudo e as vanguardas abstracionistas foram criadas nesse ambiente. A partir daí. Aliás, vocês já viram o filme sobre a Nise da Silveira? É legal, interpretado pela Glória Pires? Glória Pires. Foi através desse filme que eu também trouxe muitas informações para o meu trabalho. É um filme muito bom. Muito bom. Nise, Coração da Loucura. Muito legal. Muito legal. Legal, gente. Olha, Mariano, obrigado. Professora Valéria, muito obrigado. Também eu agradeço. Obrigada também. Valeu. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, gente. Eu já mandei as declarações para a professora Débora. Eu estou só aguardando a assinatura dela que eu mando por e-mail para vocês, tá? Tá bom. Bom? Tá certo. Professor Mano, me mande o nome da professora Débora por inteiro e a titulação, se é doutora, como é que coloca lá, para me fazer um vídeo também. Tá bom? Eu dela, né? Eu não sei também a titulação dela. Eu acho que é mestra. É mestre? Ela é Tá mestranda. Ela é mestranda, é? Ela é mestranda do nosso programa, inclusive. Ah, é? É. Olha, Então, no caso, coloca só o nome Eu não tenho né? certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza porque ela é orientanda do Eiró, inclusive. Não, do Eiró? Eu acho que é do Eiró. Então, a princípio, eu vou colocar o nome dela inteiro, então, só me passa o nome dela. Eu te mandei agora para você, professora. Tá bom. Você pode agora? Deixa eu ficar aqui. Veja se eu não mandei no WhatsApp aí. Não, ainda não. Não foi para você. Ah, mandei para a Edivânia, tá? Eu já vou te mandar. Tá bom. Tá. Obrigada, professor. Tchau, valeu. Tchau, Gonçalo. Tchau, Gonçalo. Tchau, gente. Obrigado. Gonçalo. Tchau. Parabéns. Obrigado, gente. Tchau. Vamos fechar esse texto aí, Gonçalo.